pecando e achamos que não merecemos mais a presença de Deus. E na realidade, por meritocracia, realmente não merecíamos nenhum perdão, nenhuma oportunidade. Mas eu quero dizer para você que independente do que você fez até hoje, independente do que você tem vivido, independente do sofrimento que você tem passado, ou até às vezes do sofrimento que você tem proporcionado aos outros, o Senhor te dá uma oportunidade essa noite de adorá-lo. O Senhor te dá uma oportunidade essa noite de você entender que, por mais que você tenha errado, ou que você ainda hoje esteja andando errado, nada pode te afastar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. E eu queria dar uma boa notícia para você, para nós. Jesus veio exatamente para pessoas como eu e você. Pessoas falhas, pessoas que têm as suas limitações, pessoas que têm as suas quedas. É para esse tipo de pessoa, como eu e você, que Jesus colocou o seu sangue na cruz, que derramou o seu sangue na cruz, para que entendêssemos que por mais que fôssemos bonzinhos aos nossos próprios olhos, jamais teríamos a condição de nos aproximar de Deus, senão por Jesus. Jamais teríamos condições de chegar ao céu, senão por Jesus. E a Bíblia, ela é tão bacana, tão transparente, tão límpida, tão acolhedora e motivadora, que às vezes você vai discorrendo em alguns textos bíblicos e você fala assim, mas como Deus pode ser tão bom perdoando pessoas que fizeram tantas atrocidades? Como Deus pode perdoar alguém que governa sobre Jerusalém, e a Bíblia nos fala que ele encheu a cidade de Jerusalém de sangue, enquanto as ruas, todas as ruas de Jerusalém não estivessem tomadas de sangue, ele não pararia com a matança do povo de Deus. E você olha e você fala, não consigo entender. Então é para pessoas como ele, que às vezes tem um grau de pecado ou de coração duro, diante da palavra de Deus, diante do conhecimento de Deus, que Jesus veio. Então se você encaixa nesse perfil de pessoas que não são perfeitas, de pessoas que continuam buscando errar menos, pecar menos, ser menos ruim, eu queria apresentar para vocês essa noite, aqueles que ainda não conhecem, a história de um rei chamado Manassés, que segundo os historiadores foi, no termo bíblico, nos personagens bíblicos, o pior homem que já passou aqui na terra. O pior homem que já passou aqui na terra. Se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, nós vamos discorrer um pouco sobre a vida de Manassés, para vocês entenderem. E nós muitas vezes, meus irmãos, conhecemos algumas pessoas que estão em pecado ou são muito ruins, e nós simplesmente abandonamos porque nós achamos que elas não merecem Jesus. Mais uma vez eu repito, como se fosse por merecimento, e não é por graça. Então se você conhece alguém que está num caminho que não é um caminho bacana, um caminho de pecado, um caminho de maldade, um caminho de transgressão, eu queria te dar a notícia que é para esse tipo de gente que Jesus veio. Então não desista de ninguém, não julgue as pessoas. Todo mundo encontrou? 2 Crônicas, capítulo 33. Para vocês entenderem um pouquinho, Manassés era filho de um bom rei, chamado Ezequias. E Ezequias, durante o seu governo, o profeta do Senhor chegou até ele e disse que ele iria morrer, que ele iria ter uma doença. E ele orou ao Senhor e pediu mais 15 anos, e o Senhor lhe concedeu. E durante esse período em que ele governou novamente, nasceu Manassés, que é o seu filho. Então, Manassés era filho de um rei muito conceituado, que restaurou Israel, chamado Ezequias. E aqui fala, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Foi o reinado mais duradouro que teve em Jerusalém. 55 anos. Ele entrou com 12 anos,
com certeza a Bíblia não relata, ou aconselhado por seu pai, ou por conselheiros do seu pai pela pouca idade que tinha, se bem que o homem judeu aos 12 anos, o menino judeu, aos 12 anos já é considerado homem, ele já é responsável pelos seus atos. Então com 12 anos de idade ele começou a reinar. Com 12 anos de idade ele tinha todo o peso de um reino em suas mãos. Com 12 anos de idade ele sentiu o que era governar. Com 12 anos de idade ele começou a fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui fala, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, que eu seja essa noite um instrumento do Senhor aqui a falar aos teus filhos, Pai. Eles são teus filhos. Foi por nós que o Senhor morreu, Senhor Jesus. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me use como um vaso em suas mãos, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus a falar com o Senhor. Com o seu povo, com a sua palavra, pedindo a tua direção, que saiamos daqui, Pai, cheios do Espírito Santo de Deus, restaurados, entendendo qual é o propósito do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém. E aqui a gente vê, meus irmãos, e eu vou falar um pouco da queda de Manassés, e também da restauração que o Senhor faz na sua vida. E aqui o primeiro motivo da queda de Manassés é algo que nós fazemos quase todos os dias. Ele desobedece ao Senhor. A desobediência nos faz fugir do propósito de Deus. A desobediência em qualquer área da nossa vida nos faz errar. Quer seja no nosso matrimônio, quer seja na educação dos nossos filhos, quer seja na escolha do curso que vamos fazer, quer seja na escolha do namorado, em qualquer situação, quer seja nas escolhas financeiras que você faz, quando você desobedece e não ouve a voz do Senhor, a tendência é que você caia ou faça coisas muito ruins. Há tantas pessoas que vêm aconselhar ou se aconselham com líderes, com pastores, com amigos cristãos, e muitas vezes o erro do ser humano é querer ouvir aquilo que lhe cai bem aos ouvidos. E quando não ouvem aquilo que lhe cai bem, aquilo que eles esperam ouvir, geralmente eles desobedecem. E é na desobediência que vem o afastamento de Deus. É na desobediência que vem os problemas da nossa vida. Então, se há alguma coisa na sua vida, se há alguma situação na sua vida que você ainda tem sido desobediente ao Senhor, essa noite peça perdão, fala: Senhor, me ajude a conduzir a minha vida, me ajude a me relacionar melhor com o Senhor, eu não quero mais desobedecer. Porque muitas vezes o ato de desobediência é um ato mais fácil, é simplesmente você largar para lá, é simplesmente você não entender que o Senhor é o melhor caminho, aliás Ele é o único caminho. E aqui ele fala que ele fez o que era mal perante o Senhor. E como é que ele sabia o que era mal perante o Senhor? Porque ele havia aprendido o que era certo no exemplo do seu pai. E nós sabemos, dificilmente a gente comete algum equívoco ou algum erro sem saber que está errado. Dificilmente a gente pula o muro sem saber que do outro lado está alguma coisa que nos fere. Dificilmente a gente não toma alguma atitude sabendo que aquilo pode trazer consequências ruins. E ele fala, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, e nós muitas vezes queremos nos amoldar ou nos moldar nos padrões do mundo, e não é bom que seja assim. O nosso padrão é um padrão um pouco mais elevado. Nós somos cristãos, pequenos cristos, refletindo a imagem do Senhor, e muitas vezes eu acho que a gente não tem entendido a importância de sermos assim, a importância das pessoas olharem para nós, porque a nossa vida, nós somos observados o tempo todo, e muitas vezes as nossas atitudes envergonham o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Basta você mudar a sua vida e a sua comunhão é restaurada. Não há por que você se desesperar. E aqui fala no versículo 3. Tornou a edificar altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares a Baalins, postes ídolos,
e se prostrou diante dos céus e o serviu. Aqui fala de idolatria. Ele adorou toda sorte de imagens, deuses. E muitas vezes a gente tem confundido o termo idolatria com iconoclastia. Nós falamos muito dos irmãos católicos que adoram imagem. Isso aí não é idolatria, é iconoclastia. Você adora um ícone. E eu queria mais uma vez trazer o conceito de idolatria para nós aqui essa noite. Para que você reflita na sua vida se há algum ídolo que ainda precisa ser retirado. Se há alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser deixado de lado, porque idolatria na nossa vida é tudo aquilo que está à frente de Deus. E muitas vezes nós não observamos isso e vamos levantando altares, vamos levantando ídolos. Às vezes o esposo é o ídolo, às vezes a esposa é aquilo que ele idolatra, às vezes os filhos são seus ídolos, às vezes o seu trabalho fora de equilíbrio é o seu ídolo. Então, idolatria é tudo aquilo que tira o equilíbrio de você ver a presença de Deus. Eu não sei se há ídolos na sua vida, porque muitas vezes você pode nunca ter ouvido isso, mas esse é o conceito de idolatria. Não é imagem, não. Idolatria é tudo aquilo que está à frente de Deus na sua vida. Então, se há ídolos na sua vida essa noite, em nome de Jesus, retire-os. Jogue fora. Peça para o Senhor te dar um amor tão grande por Ele que não haverá espaço maior que Ele na sua vida. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar tudo aquilo que está próximo de você, inclusive o seu próximo. Então, não há espaço mais para idolatria na nossa vida. E nós, muitas vezes, vamos levantando ídolos. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão com a carinha de assustado? Será que eu estou tão feio assim hoje? Aqui no versículo 4... até o 6, diz assim: edificou altares na casa do Senhor. Ele pegou a casa do Senhor e edificou, fez aquele misto ali, um panteão. Entra aqui, você pode adorar o que você quiser. Se você quiser adorar a imagem, você adora. Se você quiser sacrificar o seu filho, você sacrifica. Se você quiser matar, você pode matar, porque os deuses permitiam. E ele foi tão ruim, que eu acho que é 1 Reis 21, 6 ou 21, alguma coisa, 1 Reis 21, ele sacrificou o seu próprio filho aos deuses. Então ele sabia do que estava falando. É que ele fala: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e nos átrios da casa do Senhor. Ele invadiu o lugar onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar. E falou: não, aqui também eu vou colocar os meus ídolos. Aqui virou um culto ecumênico. Vocês podem adorar quem quer, venha. E queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Eu acho que é 1 Reis 21, 6. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem e conferirem o que eu estou falando. Primeiro livro de Reis, 2 livros atrás. Segundo, desculpe. Segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 6, diz assim: e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Aqui a palavra agoureiro é macumbeiro mesmo, ele era macumbeiro. Ele adivinhava pelas nuvens, e com certeza o filho foi oferecido por isso, e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E aqui fica outra coisa clara: ele profanou os altares do Senhor. E hoje, nós estamos reunidos aqui como igreja, essa é a casa do Senhor. Mas a Bíblia não nos fala que a igreja é o templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo. E se você é o templo de Deus, se o Senhor mora em você, se o Espírito Santo habita em você, às vezes a forma como você usa o seu corpo, a forma com que você age com o seu corpo pode ser uma profanação.
Porque se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, aquilo que fazemos com o nosso templo pode glorificar ou envergonhar o nome do Senhor. Ele fazia toda sorte. Aqui fala que ele sacrificou o seu próprio filho. E com certeza direcionado por médiuns e feiticeira. Ele era feiticeiro. Meu pai tinha um ditado que diz assim: com quem porco se mistura, farelo come. Se você anda com gente que não é de boa índole, por mais que você tenha uma característica já positiva, você tenha uma mente bem formada, vai chegar um tempo que você pode cair. Então cuidado com quem você anda. As pessoas que você anda, que não pensam como você, são para ser influenciadas e não influenciadoras. As pessoas que não conhecem Jesus, que andam com você, elas são para você influenciá-las, não para que elas te influenciem. Cuidado com quem você anda, cuidado com as atitudes que você toma e com quem você anda. E acima de tudo, pelo nome de Jesus, que você influencie pessoas e jamais se deixe influenciar por coisas que não procedem do Senhor. Essa é a nossa missão aqui na terra. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão: filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O Senhor já tinha avisado: essa casa é minha, eu fiz para a minha glória. Ele já estava avisado. E nós também muitas vezes somos avisados, mas nós não prestamos atenção, ou nós nos esquecemos daquilo que o Senhor promete para nós. Nós nos esquecemos dos erros que cometemos com o passar do tempo e voltamos a cometê-los de novo. Ele falou: essa casa é minha. Deus pede para ele respeitar isso. E ele não respeita. Há pessoas que não têm limite. E aqui no versículo 8. Nem removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e juízos por intermédio de Moisés. Aqui Deus avisa para eles: olha, se vocês fizerem tudo que eu estou pedindo, tudo que eu estou falando, jamais eu vou abandoná-los. Nenhum inimigo chegará à sua tenda, nada de ruim te alcançará, nada. Mas nós muitas vezes, pela nossa cobiça ou pela nossa desatenção, deixa eu ver se é Deuteronômio 28 aqui, só um minutinho. Quero ler um texto com vocês. Deuteronômio 28. Só um minutinho. Sim, Deuteronômio capítulo 28, se você quiser, não precisa abrir. 28 e 23. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles. E serás motivos de horror por todos os reinos da terra. Essa é uma promessa que o Senhor tinha feito a todos aqueles que desafiassem ao Senhor. A todos aqueles que saíssem fora da lei do Senhor. Então, muitas vezes, nós mesmo conhecendo aquilo que pode nos acontecer, nós arriscamos. Não, mas é só uma arriscadinha, só uma vaciladinha. E não é bom, meus irmãos, que seja assim. Manassés fez errar, no versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Vou ler de novo. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações pagãs.
pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel. E muitas vezes a gente não entende porque coisas ruins nos sobrevêm. E aqui fala que todos fizeram coisas ruins, porque o exemplo dele era ruim. Quando eles olhavam para ele, eles viam que ele praticava coisas ruins. E aqui nos traz um grande ensinamento. As pessoas realmente continuam olhando para nós, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Não é você sair daquela porta daqui uma meia hora e você achar que você é um ser humano normal. Não, você é cristão lá dentro, aqui dentro e lá fora. 24 horas por dia, você não tem como viver esse dualismo. O cristão não pode viver esse dualismo, de ter atitudes incorretas, às vezes numa negociação, às vezes em qualquer outra coisa, não. Porque a Bíblia fala que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, tudo que nós praticamos é para a glória do Senhor, e muitas vezes não tem sido assim. Ah, mas é só uma vantagenzinha, é só alguma coisa que não vai atrapalhar ninguém. O seu caráter não pode ser moldado por situações. O caráter do cristão não é moldado por situações. O nosso caráter é moldado por Cristo Jesus. Esteja ou não na presença de pessoas. Onde quer que você esteja, você não tira uma roupa de cristão e se transforma em outra coisa, não. Você é cristão o tempo todo. Você é cristão o tempo todo. Vamos ver o que é que acontece quando a gente é desobediente. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Coração duro. Quanto mais você se afasta de Deus, mais o seu coração vai se endurecendo. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você consegue ver a face dele. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você consegue tomar decisões sábias. Falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não deram ouvidos. Por quê? Para eles era conveniente ouvir o exemplo do rei. E muitas vezes a gente ouve coisas que não procedem do Senhor e nós convenientemente aceitamos. Não, mas me falaram, eu creio, eu vou por esse caminho, eu vou por esse lado, eu vou tomar essa atitude. Aqui fala que Deus falou pessoalmente com ele e com todo o reino. E nós muitas vezes, com o coração cheio do mundo, com o coração cheio de coisas que nos agradam, achando que é coisa que vem de Deus e não é, e nós simplesmente nos alegramos. Ah, foi maravilhoso, eu fui na panificadora, comprei um pão, me deu o troco errado, glória a Deus. Esse patrão, um amigo meu, me falou isso, eu fui na padaria, dei R$10, ele me voltou troco de 50. Falei, beleza. E aí, meu irmão, bênção. E o cara ainda acha que vem de Deus. O cara ainda acha que procede de Deus. Você acha que Deus precisa prejudicar alguém para te abençoar? Deus precisa tirar a esposa ou o esposo de alguém para te abençoar? Deus precisa tirar o namorado ou a namorada de alguém para te abençoar? Deus precisa mandar alguém embora para te dar um emprego? Se ele é dono da prata e do ouro, e nós muitas vezes achamos que é natural transpor barreiras. A única coisa que é natural transpondo barreira, gente, sou eu batendo falta, porque aí não tem goleiro que pega, só isso. Chocolate. Só isso que é natural. A única maneira de romper barreira é eu batendo falta. Mas já, quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. E eu quero mostrar para vocês a consequência da desobediência. Porque até agora ele só estava desobedecendo. E muitas vezes, quando nós recebemos alguma coisa que nos agrada, é de Deus, não é verdade? A glória a Deus é de Deus. Mas quando muitas vezes vem a correção e as perdas, nós achamos que é do diabo. E o diabo está lá no céu, não sou eu não. Nada a ver comigo. São frutos das nossas escolhas. E olha só o que acontece com Manassés. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes, foi o Senhor que trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos.
olha só, com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Eles prenderam Manassés como se fosse um porco. Gancho na mão, gancho nos pés. Levaram ele esticado. Deve ter doído um pouco, né? Porque às vezes quando, eu não sou pescador não, mas aqui tem alguns pescadores, o Rubens é pescador, quando entra um anzolzinho na sua mão, dói um pouco, né? Agora você imagina enfiar um anzol grande na sua mão, o rei foi levado assim, cativo, com ganchos, em cadeias, humilhado. Porque a desobediência às vezes vai nos trazer humilhações. E nós achamos que Deus não faz isso. Deixa eu ler de novo aqui um trecho. Deuteronômio capítulo 28, versículo 14 e 15 diz assim. Vou ler o 13 para vocês entenderem o contexto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Nós achamos maravilhoso. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor que hoje teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Olha o versículo 14 e 15. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti maldições e te alcançarão. Então ele conhecia tudo isso. E aqui é para mim e para você, se a gente se desviar, pode ter consequências ruins. Pode ter consequências devastadoras. E o levaram em cadeias para a Babilônia. E aqui fala, olha só meus irmãos, o quanto é importante que nós falemos da palavra do Senhor. Com certeza ele ouviu o seu pai falando, com certeza ele ouviu falar da oração que o seu pai fez. Por isso que a gente fala muito de Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha não vai se desviar. Então a semente foi plantada, e eu não sei quais são as sementes que você tem plantado, quais são os locais que você tem plantado a semente, porque a Bíblia fala que caiu em solo rochoso, caiu entre espinhos, e caiu em terra boa. E lá não fala que o agricultor sabia que tipo de terra, ele não sabia se ia frutificar ou não. E nós muitas vezes queremos somente falar em terreno fértil. Não vou pregar para o meu irmão que é da videira para ele vir para cá. Não, para o meu irmão da Batista para vir para cá. Não, para o meu irmão fulano para vir para cá ou para ir para qualquer outro lugar. Meus irmãos, você tem que pregar a palavra em todo o tempo. E o evangelho é para ser pregado aos cativos, aqueles que estão como Manassés, perdidos. Então, esse evangelho de pescar em aquário, de ficar buscando proselitismo, das pessoas se transferirem de igreja, lógico que nós buscamos muitas vezes um lugar onde nos sintamos mais confortáveis. Mas o evangelho é para ser pregado a quem não conhece, também, de preferência. Então, a gente tem que saber, e aqui ele fala no versículo 10, ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, engraçado, né? Aqui o Senhor já é o seu Deus. E essa aqui é uma outra grande lição. Independente de você, depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, independente do caminho que você andou, jamais você vai deixar de ser filho de Deus. Não tem como cancelar a sua identidade. Não tem como cancelar o seu DNA. O seu DNA é o DNA de Jesus. E aqui fala, ele orou ao seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E aqui tem duas grandes lições nesse versículo. A palavra suplicar, que é pedir chorando, é pedir angustiado, é pedir em desespero, sabendo que não há outro caminho se não retornar para o Senhor. E se humilhar, aí você fala assim, Senhor, eu jamais conseguirei resolver o problema à minha frente.
Eu jamais conseguirei resolver sozinho essa situação. Eu jamais vou conseguir vencer se o Senhor não estiver à frente da minha batalha. Se o Senhor não for o rei da minha vida, se o Senhor não for aquele que me coordena. E para isso, há uma coisa que você precisa fazer, nós precisamos fazer: arrependimento. Não importa o que você fez até entrar naquela porta. O que importa é como você vai sair daqui hoje. Se há um arrependimento verdadeiro no seu coração, há aquilo que você tem feito que não agrada ao Senhor. E eu quero te dar uma boa notícia: quando você arrepende e deixa, você alcança misericórdia do Senhor. Então, se há alguma situação na sua vida que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser transformado, você tem que suplicar, se humilhar e se arrepender. Esse é o caminho de Deus. Fez-lhe uma oração e Deus se tornou favorável com ele. Eu acho que isso aqui é o que mais irrita as pessoas. Quando você faz uma oração verdadeira, independente do pecado que você tenha cometido, aqui fala que o Senhor o perdoou. E isso muitas vezes deixa-nos, nós, os próprios cristãos, tristes. Você já observou o tanto que há críticas quando um pecador que tem, principalmente um pecado divulgado aí na mídia, na internet, na televisão, falando: cara, mas esse cara aqui não era aquele. E você mesmo, nós como cristãos, gente, é conversa fiada, esse cara não converteu não. O maníaco do parque, o A, o B, o C, o D, não faz sentido. Não faz sentido, e nós muitas vezes achamos que o nosso pecado merece perdão, mas o do outro não. Que o pecado do outro é grandão, o nosso é pequenininho. E isso muitas vezes irrita os próprios cristãos. E Deus se fez favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E outra grande lição aqui é que a experiência dos nossos pais, elas serão para nós um exemplo, mas elas não mudam a nossa vida. A experiência do seu pastor pode ser para você um exemplo, mas ela não muda a sua vida. O que muda a sua vida verdadeiramente é você ter um encontro pessoal com o Senhor. É você entender que você tem que ter a sua própria experiência, que você tem que ter o seu próprio relacionamento, que você tem que fazer a sua oração. As pessoas orarem por nós é maravilhoso, mas você também pode orar, pedindo restauração, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo mudança de caráter. Como Jacó virou Israel, príncipe de Deus. É outra coisa, nos deixa, nós Jacó, o trapaceiro. Jacó, aquele, foi salvo. Não só foi, como deixou uma genealogia fabulosa para nós. Então não importa o que você fez até conhecer Jesus. O que importa é a transformação que você vai ter na sua vida e a transformação que você levará a outras vidas através da experiência pessoal com Jesus. Então que você, se ainda não teve, verdadeiramente eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma experiência especial com Deus a partir de hoje. Que você sinta a presença dEle no seu coração, que você sinta o cuidado do Senhor com você, o cuidado, o amor, que por mais que você tenha andado no vale da sombra da morte, o Senhor nunca te abandonou. Por mais que você tenha sofrido com alguma enfermidade, com algum afastamento, com algum buraco no seu coração, essa noite o Senhor enche o seu coração do seu amor. Essa noite o Senhor completa os vazios que você tem no seu coração. E você jamais vai olhar para as derrotas, mas vai glorificar o Senhor nas suas vitórias. Esse é o desejo que eu tenho para você, para a sua família e para a sua vida. Depois disso, olha só, que Deus mudou a sorte dele. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, do vale, e a entrada da porta do peixe. Abrangendo Ofel, e levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades. Quando você
é restaurado, o Espírito Santo de Deus levanta o seu muro, você vai ficar mais forte, você vai cuidar mais, você vai ser preenchido. E aqui fala que ele teve a preocupação de levantar os muros para que o inimigo não atacasse com facilidade. E hoje nós temos 2 grandes tijolos para levantar os nossos muros: a oração e a palavra. Se há algum muro na sua vida que ainda está baixo, que ainda te causa constrangimento, que ainda te causa perdas, que ainda pode te trazer derrotas, que você ainda pode ter o seu coração invadido, que essa noite, em nome de Jesus, o muro do Senhor te cerque, preencha, te isole daquilo que não agrada ao Senhor. E nós muitas vezes temos esses muros, e não se sinta culpado por isso. O ser humano é falho, e nós nunca atingiremos a perfeição, porque é perfeito só Jesus. Mas todas as vezes que você clamar por Ele, todas as vezes que você chamá-lo, todas as vezes que você entregar as suas deficiências e fraquezas para Ele, Ele não te acusa, vem e te ajuda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, é por Ele que nós estamos aqui. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora. Aqui, quando ele reconhece o seu erro, e clama ao Senhor, e o Senhor o restaura, ele tirou tudo, falou assim: Senhor, leva tudo aquilo que não procede do Senhor. Leva tudo que me atrapalha a servir ao Senhor com integridade, com firmeza, com clareza, com transparência. Tirar tudo. E tirar tudo significa que você tem que abrir o seu íntimo para o Senhor e falar assim: Senhor, tira isso de mim. Ou se você não sabe o que te atrapalha de servir ao Senhor, fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. É uma oração complexa e difícil de se fazer, mas que você fala assim: Senhor, se há algum lugar em mim que o Senhor ainda precisa mexer, que o Senhor toque essa noite, que o Senhor limpe, porque eu não quero mais viver esse dualismo, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais provocar ninguém ao sofrimento. E aqui fala que ele limpou. Pode deixar aberto aí, eu vou ler Miqueias capítulo 7. Estou ruim de memória hoje, o bom é o Gil de memória, eu sou ruim. Miqueias 7. Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E essa noite, aqui fala, o Senhor perdoa a iniquidade. Então, se há alguma coisa que você precisa, se há algum perdão que você necessita, essa noite, em nome de Jesus, que você confesse e deixe, e você alcançará a misericórdia. Vou ler de novo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Só Deus pode perdoar. E te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Glória a Deus por isso. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra de verdade. Que você não se sentisse mais acusado, não. E se, mais uma vez, se você ainda tem alguma coisa, algum muro que precisa ser edificado ou reedificado, que essa noite o Senhor complete a obra em você. Que você se sinta seguro nos braços do Pai. Que você se sinta amado nos braços do Pai. Versículo 16, já estou terminando. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Jerusalém que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele tinha poder para isso, porque ele fez o povo errar, ele fez o povo voltar ao Senhor. Ele ordenou que
toda Israel adorasse ao Senhor. E como é que a gente faz isso? Como é que nós que somos tão errados, ou fomos tão errados, podemos pedir que alguém adore o nosso Deus? Com o nosso exemplo. O nosso exemplo fala muito mais que as nossas palavras. A nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. Ele ordenou, mas como, Manassés? Com o meu exemplo, com certeza ele teria falado se alguém perguntasse. E poderia ter falado também, não é porque eu errei uma vez que eu não posso consertar a minha vida. Não é porque nós erramos uma vez que nós não podemos consertar a nossa vida. O Senhor hoje te dá uma oportunidade de começar de novo. De recomeçar, de restaurar a sua vida, de trilhar um caminho maravilhoso. Não um caminho isento de erros, mas um caminho onde os erros são cada vez menores e onde o Senhor te guia todos os dias. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente do Senhor Deus. O povo voltou a sacrificar, mas no lugar certo. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, e eis que está na história dos reis de Israel, a oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está escrito no livro da história por Osai. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nos fala que tudo o que nós fazemos vai ficar para a posteridade. As nossas ações, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos dias já estão escritos. Que a caneta do Senhor os escreva. Que o dedo do Senhor nos conduza. Que a mão poderosa do Senhor nos conduza. Porque Deus se importa com o pecado e oferece salvação. Deus se importa com o nosso pecado, e eu vou ler um último texto, 1 João 1,9, para a gente finalizar. 1 de João 1,9. 1 de João 1,9. Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. E eu queria que você, essa noite, fizesse como Manassés. Não rejeite uma nova oportunidade. Não rejeite a porta do céu. Não importa quão ruim você foi. Não importa quão difícil tenha sido a sua vida até hoje. Não importa o mundo de pecados que você cometeu. Porque se você se arrepender e clamar ao Senhor, Ele te ouve. E quando o Senhor te ouve, Ele te restaura. E quando você é restaurado, você se torna discípulo do Senhor. E quando você se torna discípulo do Senhor, a sua missão é fazer discípulos aqui na terra. Então que essa palavra entre no seu coração e ache morada e frutifique a 100, a 200 e a 1000 por um. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Que o Senhor é bom. Que não importa como andávamos até hoje. O que importa é o que vamos fazer depois de ouvir essa palavra. Que o Senhor te restaure. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por essa palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor permita-nos, Pai, viver na Tua presença. Mesmo que tenhamos errado até hoje, que ao ouvir essa palavra, a transformação do Senhor entre em nossos corações. Nós Te amamos, Pai. Eu sei que muitas vezes nós
nos esfriamos, nós nos afastamos, mas essa noite, como o pai do filho pródigo, o Senhor te recebe de volta. O Senhor te recebe e coloca um anel no seu dedo, um anel de honra. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, essa noite o Senhor te recebe nos seus braços, em nome de Jesus, amém.